Boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, mas antes de tudo pedindo que Deus abençoe a sua casa, abençoe sua família, repouse a mão sobre a sua parentela inteira e te dê uma sexta-feira abençoada, um restante de sexta-feira e já um final de semana debaixo da graça dele, porque a gente precisa demais para enfrentar essas loucuras do nosso dia a dia. Que semana pesada, hein, gente? Que semana difícil, que semana, sabe, tensa que a gente teve. São crimes terríveis, são casos horrendos e a gente abre o programa de hoje atualizando um dos piores que a gente já falou. Eu digo para você que sem sombra de dúvidas, esse caso dessa criança de 2 anos e 8 meses que morreu em decorrência de um estupro, segundo a polícia, provocado pelo pai, desde que eu coloquei o pé aqui no Sistema Correio de Comunicação, eu acredito que é o pior caso e vai demorar para a gente ter um outro caso pior do que esse, se Deus quiser. Eu vou dividir a tela aqui com os nossos repórteres, colocar... Já vamos colocar o Michel aqui? Então deixa eu colocar o Michel já ao vivo aqui. Michel, eu vou adiantar meu boa noite para você, por questão de educação mesmo. Você está ao vivo agora. Nós vamos abrir o nosso link direto com você para falar de dos piores casos que a gente já acompanhou na história do jornalismo. Um pai que tem coragem, segundo a polícia, de estuprar uma menina de 2 anos e 8 meses, autista. Eu estava dizendo que a semana é muito pesada e a gente chega aqui na sexta-feira já de forma muito tensa, com o coração partido. Mas vamos lá, vamos cumprir o que é nossa obrigação, informar a Paraíba. A primeira pergunta, o pai dessa garotinha, o pai não, o genitor, porque não é pai um homem desse, passou por audiência de custódia já? Boa noite, Michel. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Olha, antes de responder a sua pergunta, eu quero compartilhar com você desse sentimento de encerrar uma semana tão difícil, né? O cansaço mental, ele é muito mais intenso do que o cansaço físico, o cansaço emocional também que a gente passa, e como eu sempre digo, por mais que a gente tenha experiência profissional, experiência de vida, não tem como a gente ficar insensível a um caso como esse. Então realmente é uma semana que a gente está encerrando e pedindo a Deus por dias melhores nesse futuro que se tem aí pela frente, próximo ou distante. Mas respondendo à sua pergunta, o suspeito passou por audiência de custódia sim hoje no início da tarde e foi mantida a prisão preventiva dele, suspeito de estuprar a própria filha, a criança Ana Cecília, de 2 anos e 8 meses. A definição agora passa pelo seguinte, inclusive eu estou aqui em Queimadas, que é a delegacia que está sendo responsável por esse caso, a doutora Suelane Guimarães. A gente está tentando contato com ela para ter mais detalhes, porque a única questão que está sendo decidida agora é o seguinte, é se ele vai para a cadeia pública de Aroeiras ou se ele vai para a penitenciária padrão de Campina Grande. Existe um clima de revolta, existe um clima de comoção lá em Aroeiras, e a gente estava lá agora há pouco acompanhando o velório, o sepultamento da Ana Cecília, ou se ele vai para lá, ou se ele vai para penitenciária padrão de Campina Grande. Mas respondendo à sua pergunta, ele passou sim por audiência de custódia no início da tarde e hoje, como já era esperado por todos, Fábio, a prisão preventiva foi mantida desse homem, pai da criança, como você chama aí, é o genitor, enfim, eu não tenho palavras para definir, mas ele vai permanecer preso aguardando o desenrolar das investigações. Um monstro, um canalha. Um ser da pior espécie, um cara que tem coragem de fazer um negócio desse. Eu vou dizer o que eu venho dizendo desde de manhã, sabe? Nós não estamos aqui, Michel, antecipando culpa não, certo? O que nós estamos falando é o que a polícia nos conta, certo? A polícia que investiga o caso nos diz isso. E a polícia só fala isso com base em um laudo emitido pela médica que atende a criança na unidade hospitalar. Eu acredito, Michel, que ele deve ir para o presídio padrão. Sabe por quê? Por questões de segurança. Porque se ele ficar aí na penitenciária, na carceragem em Aroeiras, é capaz que a população tente fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu sou obrigado a dizer a você também que não faça isso, não tente fazer isso. Sabe por quê? Porque
tudo que a gente está falando contra esse suspeito agora, você não vai sujar a sua mão tirando a vida de um homem desse. Deixa que a justiça toma de conta. Você não pode se igualar a um assassino. Deixa que a justiça toma de conta e ainda mais, se a justiça for de alguma forma benevolente com ele, permissiva com ele, e não aplicar uma pena devida nele, que deixa ele morfar na cadeia e viver o resto da vida miserável dele dentro de uma carceragem, que tire só os ossos dele de lá, que é muito difícil que isso aconteça, existe uma justiça muito mais pesada, que essa é muito mais severa, não falha, que é a justiça que vem do alto. É a justiça que emana do trono de Deus. Essa, não tenha dúvida, essa pesa e pesa muito, certo? Dessa condenação você tem que ter medo, então não suje sua mão. A segunda pergunta, Michel, que eu quero fazer para você é justamente sobre o que você acabou de indicar para a gente. Velório e sepultamento. É uma pergunta, sabe que eu já sei a resposta, mas é necessário que a gente fale sobre a dor, sobre a tristeza, sobre a despedida, sabe, os parentes, amigos de uma criancinha de 2 anos e 8 meses. Como é que foi esse momento, hein, Michel? Olha, Fábio, primeiramente eu quero continuar dizendo que eu concordo contigo também. Eu acredito que ele vai ficar na penitenciária padrão, porque a gente percebe o clima na cidade de Aroeiras, eu e o cinegrafista Eliandro, a gente circulando lá pela cidade, muitos populares. O assunto é só esse, é o caso da menina Ana Cecília. E como você bem disse, não somos nós que estamos dizendo, é a polícia, né? Ontem mesmo nós mostramos com exclusividade o exato momento em que a perícia estava acontecendo lá na casa da família da Ana Cecília. Foram recolhidos lençóis sujos de sangue, roupas sujas de sangue também, colchões. Nós temos essas imagens com exclusividade. Chegamos lá nesse exato momento, mas vamos à sua segunda pergunta, Fábio. Olha, realmente um momento muito triste. Nós chegamos lá em Aroeiras, eu e o Eliandro, o cinegrafista, nós tivemos outra equipe lá pela manhã, a repórter Zenaide Ferreira e o cinegrafista Maicon Santana, fazendo toda a cobertura do que estava acontecendo pela manhã. E nós chegamos lá justamente no momento em que o cortejo estava saindo do local do velório para o cemitério Senhor do Bonfim, vizinho. Um momento muito triste, todos chorando. O corpo chegou escoltado por policiais e os próprios policiais também emocionados. São profissionais assim como nós, mas também são seres humanos, muitos são pais. A pessoa que trabalha no cemitério, o coveiro, que estava lá abrindo a cova para colocar o caixão dessa criança, também emocionado. Ele que é pai de uma criança adotiva, não é? Então é um clima realmente que, como eu digo algumas vezes, por mais vocabulário que a gente tenha, por mais segurança que a gente tenha, mas a gente gagueja mesmo, faltam as palavras mesmo para a gente descrever aquilo que a gente viu, aquilo que a gente presenciou e aquilo que a gente vem acompanhando desde ontem, como você bem diz aí, um dos casos mais difíceis, um dos casos mais duros em que a gente profissionalmente tem que participar dele. Está sendo preparado um material, o pessoal na edição aí está preparando um material e aí você vai ter um pouco da noção exatamente do clima de comoção na cidade de Aroeiras, das autoridades policiais, a família bastante emocionada, alguns até revoltados sem querer nem chegar perto da gente, e a gente compreende bastante esse momento. Então você vai ver daqui a pouquinho um material especial que está sendo preparado aí para mostrar todo esse momento, toda essa despedida da menina Ana Cecília lá na cidade de Aroeiras, Fábio. Tá, Michel, você continua acompanhando o caso de perto, fala com propriedade porque está na cidade desde quando o caso aconteceu. Eu peço a Deus que conforte a família, eu peço à justiça que tome os prumos, que a polícia investigue da melhor forma e que puna o culpado de forma severa, porque quando se tem um crime nessa natureza, de um grau de maldade deste tamanho, de uma impressão de maldade deste tamanho, e você ainda não tem uma punição de forma severa e exemplar, a dor é aumentada exponencialmente ainda. A pequena Ana Cecília,
ela está com Deus. Não tenho dúvida disso. Que ela foi liberta desse mundo velho corrompido que a gente tem. E foi liberta de um monstro. Está em outra dimensão. Mas a gente tem que falar sério aqui na Terra, sabe, Michel, e você que está em casa? Para a gente ser intolerante com casos como esse. A gente não pode permitir que casos como esse, sabe, se desdobrem no país. Casos como esse aconteçam aos montes na nossa Paraíba. Eu não posso admitir que nosso estado tenha números horríveis de estupros, de violência contra criança, violência contra meninas. A gente não pode dormir e acordar achando que estamos deitados em berços esplêndidos. Não dá para conviver com a violência dessa e continuar calado. Não dá para conviver com um nível desse de violência e continuar assistindo a banda passar como se nada tivesse acontecendo. Chega, tá bom, ponto final. Ponto final. Já chega.